Galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de história, vamos falar um pouquinho de Jânio Quadros, um dos presidentes mais polêmicos que o Brasil já teve, que administrou o país no ano de 1961 e em virtude de forças ocultas, segundo seus próprios depoimentos, veio a renunciar meses depois de tomar o mandato. Jânio Quadros era conhecido como presidente Vassourinha em virtude de uma campanha dura que ele teve contra o candidato do governo da época, apoiado por JK, e era uma época em que havia muitas denúncias de corrupção no Brasil por causa das grandes obras que o Brasil fez naquele período. Jânio Quadros também se dizia o homem do tostão contra o homem do milhão, né? Jânio da Silva Quadros nasceu em 1917, faleceu em 1992, foi o 17º presidente do Brasil. Acabou renunciando em 25 de agosto de 1961, data que nessa data que ele alegou, dizendo que forças ocultas, forças terríveis o haviam forçado a esse ato. Ele foi governador de São Paulo, construiu um dos idealizadores da construção do complexo penitenciário do Carandiru, eleito em 3 de outubro de 1960 para um mandato que deveria ir até 1966, teve uma das maiores votações da época, uma votação muito expressiva, contra o Marechal Henrique Lott, que era o candidato do governo na ocasião, candidato inclusive do ex-presidente JK. Quem se elegeu vice-presidente na chapa, adversária inclusive, foi João Goulart, do PTB. É importante se dizer que na época o vice-presidente ele era eleito em uma chapa diferente, ou até mesmo podendo ser igual. Ocorre que o povo na época poderia, os eleitores na época poderiam votar para o vice separadamente do presidente, o que hoje não acontece. O vice normalmente está dentro da mesma chapa do candidato à presidência. O Castilho Cabral, que era presidente do Movimento Popular Jânio Quadros, sempre se perguntava e sempre colocava nas entrevistas que dava e nos depoimentos que dava, porque Jânio Quadros, um moço desajeitado, né, bastante inclusive, conseguiu realizar em menos de 15 anos uma vida política completa. Foi vereador, foi governador, foi presidente da República, e ele não chegou ao poder em virtude de ditadura militar, revolução armada, não fazia parte de nenhum clã, não tinha padrinhos políticos, não era proprietário de nenhum jornal, não era ligado a nenhum grupo econômico, nem aos Estados Unidos, muito menos à União Soviética. É importante salientar que 1961 foi um dos anos mais importantes do período de Guerra Fria, e Jânio Quadros, mesmo com uma popularidade muito grande e não tendo muito apoio de grandes grupos empresariais do país, conseguiu se eleger presidente do Brasil. E conseguiu como? Foi a promessa de uma revolução pelo qual o povo brasileiro tanto necessitava. Ele era conservador, anticomunista, mas o seu programa de governo foi pouco aceito pelos deputados. Talvez a falta de apoio também tivesse levado à sua renúncia. Ele propôs a modificação de algumas fórmulas através de fórmulas antiquadas na época para tentar reduzir a inflação e aumentar a receita do governo. Os planos políticos dele foram bastante polêmicos, podemos dizer assim. Ele criou leis para proibir as brigas de galo, impostos para o carteado, proibiu o uso de biquínis nas praias, em desfiles de Miss, proibiu também o uso de lança-perfume no carnaval. Hoje, é claro, evidentemente proibido, mas na época muito comum. E um dos fatos mais intrigantes do seu governo, em plena Guerra Fria, o Brasil abertamente apoiava os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Jânio Quadros acabou condecorando Che Guevara, então líder cubano, muito embora fosse argentino, mas líder cubano, acabou condecorando esse líder comunista aqui no Brasil em plena época de Guerra Fria. Isso não foi muito bem visto pelo exército brasileiro e muito menos pelo próprio partido de Jânio Quadros, a UDN, que acabaram por rever um pouquinho as condições de Jânio Quadros à frente do governo.
O partido udenista, a UDN, liderado pelo Carlos Lacerda, o próprio jornal o Globo, dirigido pelo Roberto Marinho, o Estado de São Paulo e também o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, não aceitaram, não conseguiram engolir essa condecoração, e essas acusações passaram a ganhar terreno. E alguns eleitores de Jânio Quadros passaram a acusá-lo de comunista, como sendo comunista numa época em que o Brasil era abertamente capitalista e apoiava os Estados Unidos da América. O que fez Jânio Quadros, então, a partir dessas decisões, de tantas polêmicas? Ele acabou enviando um pequeno bilhete, escrito à mão, para o Congresso Nacional, no dia 25 de agosto de 61, em que dizia que iria renunciar. Ele acabou aguardando que, de repente, a população brasileira, os seus eleitores, o apoiassem, pedindo para que ele retornasse, mas o Congresso Nacional aceitou prontamente o seu pedido de renúncia, e esse apoio todo, essas manifestações de seus eleitores que ele aguardava, de repente, ele esperava que isso ocorresse, não ocorreu. Em edição extra, todos os jornais daquele dia prontamente colocaram Jânio Quadros como não mais presidente do Brasil. E aí nós vamos ter um impasse bastante grave, em que o vice da época, João Goulart, apelidado de Jango, estava numa missão diplomática na China. E aí o Congresso Nacional acaba nomeando Ranieri Mazzilli como presidente da República, iniciando um movimento para colocar João Goulart na presidência. Mas essa renúncia de Jânio Quadros, além de abrir essa crise, ela acabou crescendo, acabou se desenvolvendo, e em 1964, em virtude de tantos fenômenos desse período, fenômenos políticos desse período, nós acabamos tendo em 64, como já falei, o golpe militar no Brasil, que desencadeou um período ditatorial que durou muito tempo aqui no Brasil. Sobre a chegada de João Goulart à presidência e, evidentemente, essas confusões a gente vai deixar para um próximo momento, em que vocês podem aqui mesmo no YouTube apreciarem um pouco, um resumo do que aconteceu durante o governo de João Goulart. Eu quero deixar o meu abraço para o pessoal lá do Colégio Kennedy, de Campo Largo, Paraná, o Colégio Cenecista, um abraço para todo mundo, também para o Colégio Clotário Portugal, Colégio Estadual Clotário Portugal, também de Campo Largo. Galera, valeu, a gente se vê numa próxima. Tchau!